mais uma vez, uma alegria imensa vir aqui me encontrar com você nesse tempo que é tão caro ao meu coração. Abrir a palavra e ficar com você num tempo de refletir, de pensar, de buscar em Deus luz para o nosso caminho, aquele aconchego no colo, no abraço de Deus. E eu cumprimento você com todo o meu amor, convidando para que você tenha momentos agradáveis aqui, como há de ser. Quero agradecer também a você que é Anjo da Esperança, que nos apoia, que está com a gente nessa caminhada. Um grande abraço. Claro, se você não conhece o projeto Anjos da Esperança, está aí no seu vídeo, uma forma de conhecer um pouco mais, mas é gente que nos dá a mão e juntos nós seguimos na missão de falar do amor de Deus a cada dia aqui na Novo Tempo. Eu vou também convidar você a estudar a Bíblia, justamente com o apoio dos Anjos da Esperança, que nos ajuda a ter materiais diversos para levar conhecimento da Bíblia Sagrada para você. Nós temos todos os dias, intencionalmente, convidado as pessoas a que deem atenção à Palavra de Deus. E esse é mais um guia de estudos. É a revista Esperança Novo Tempo. O tema, a origem de tudo, de onde viemos. Esse material foi feito pelo jornalista e teólogo Michelson Borges e a ideia é que você tenha argumentos, compreensão, profundidade quando o tema tem a ver com a nossa origem, de onde viemos e para onde vamos também. O meu convite é que você peça esse guia de estudo gratuitamente, não vai pagar nada por isso, porque realmente é para aquilo que nós recebemos de graça, chegue de graça a você. E eu falo sobretudo da graça de Deus, a graça amorosa do Senhor. Então, entre em contato, peça, o seu guia de estudo vai chegar na sua casa de presente. Eu faço uma pausa rapidinho, já volto daqui para abrirmos a Bíblia Sagrada juntos. Até já! E vamos à mensagem do dia, hora de abrir a Bíblia Sagrada. Essa que é a carta de Deus a nós, é o livro eterno, que o Eterno nos deixou para a compreensão da sua vontade, para a exortação, para transmitir o amor, para termos a oportunidade de nos achegarmos ao Senhor. Ele, por sua graça e misericórdia, nos deixou as letras sagradas, o texto sagrado, a Bíblia que você tem, que eu tenho, que é tão comum em nossos dias, diferente do que foi em outros tempos, quando pessoas tinham porções, quando tinham porções. Foi uma conquista quando conseguiram, mas houve tempo também em que era proibido ler a Bíblia. Era proibido ter a palavra de Deus em casa. Somente alguns religiosos tinham essa possibilidade, essa autorização. Houve um tempo também em que, por exemplo, só tinha na língua latina. O latim era a língua à época e somente o religioso poderia ler algumas das porções e o povo não tinha compreensão do que era o texto por si só. Hoje nós temos a facilidade de ter a palavra de Deus nas mãos, mas nem sempre temos considerado a riqueza que ela é. Nem sempre nós temos considerado de que, ao abrirmos a Bíblia Sagrada, nós estamos entrando em audiência com Deus. Nós estamos em audiência com o soberano Deus. E nós deveríamos ir à palavra em busca de Deus, em busca do que Ele nos quer revelar, com mais reverência. Nós deveríamos abrir a Bíblia com mais reverência, com mais cuidado e atenção. Aqui, não adorando um livro, mas o autor do livro, o Senhor nosso Deus. E quando nós tratamos de temas espirituais, nós estamos tocando em temas sobrenaturais e nem sempre nosso coração carnal consegue alcançar o que está sendo proposto. Por isso, é sábio pedir a Deus em oração que nos dê discernimento espiritual, que o Espírito Santo nos traga luz, entendimento. E assim eu oro junto com você, pedindo que ao abrir a Bíblia Sagrada, hoje, a palavra
fale, o que é para ser transformador, para ser de uma edificação na alma. Ora comigo. Deus amado, nós ousamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos auxilie nesse momento de agora. Um tempo simples, de uma busca simples por algo extraordinário que eu creio que o Senhor tem para nos entregar. Um toque do Espírito, e será transformador. Faze, Senhor, algo em nós. Quebra algo que precisa ser quebrado em nós. Fortalece o que precisa ser fortalecido agora. Ajuda-nos, meu Deus, a ter compreensão do teu querer, do teu cuidado e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e, se você não o fez ainda, talvez você esteja só me ouvindo. Talvez você esteja só com a telinha aí à sua frente ou com o seu celular à mão e vai me ouvir. Que os seus ouvidos estejam ungidos também para receber a palavra. E tem uma coisa interessante. Quando você escuta uma pregação, uma mensagem espiritual, principalmente, tem algo que é de quem transmite e está transmitindo segundo o conhecimento que tem, a habilidade que tenha com a palavra, mas tem algo que acontece entre a palavra que sai da boca de quem fala e como ela vai chegar ao ouvido de quem a recebe. É o Espírito Santo quem faz. Só se permita ser tocado pelo Espírito. Deixe que o Espírito Santo leve ao seu coração aquilo que Deus quer soprar. E que Deus te abençoe para esse momento. A carta escrita aos Efésios é onde eu vou me concentrar agora. É uma carta que também foi escrita por Paulo quando ele estava em prisão. E num dado momento, a partir do capítulo 6, especialmente, depois do verso 10, Paulo faz algumas colocações que eu penso serem extremamente pertinentes para que nós tenhamos diante de nós a visão do que é o mundo espiritual sobrenatural à nossa volta. Nos textos anteriores, Paulo fala sobre relacionamentos, marido e mulher, o Senhor e seus escravos, as relações das pessoas a quem Paulo escrevia no seu dia a dia, no cotidiano. Porque você bem sabe, o Evangelho quer mudar a nossa estrutura de vida, muda o nosso coração e é para mudar o nosso ambiente, mudar as nossas relações. É para construir em cima do Evangelho algo novo para a glória de Deus. Então, Paulo fala muito sobre relacionamentos. E, por fim, ele vai falar de um relacionamento que é desta ordem, dessa magnitude. O cuidado com o sobrenatural. E ele vai falar sobre forças espirituais contrárias ao poder de Deus. E aí eu leio junto com você, a partir do verso 10, tratando sobre influências espirituais, assédio espiritual propriamente dito. Diz assim, 6, 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque ele estava falando antes, como eu disse, sobre relacionamentos, o lar dos cristãos. E aí, quanto ao mais, ele abre essa questão, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armadura de Deus, prontidão para o combate, para o enfrentamento, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Posição de guerra, posição de combate, não contra carne, não contra pessoas, não contra uns e os outros. Mas ele está falando da ordem do sobrenatural. Fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Mas aí acontece que nós estamos lidando com algo que é maior que nós, que é mais forte que nós. E aí Paulo vai dizer, eu preciso que vocês fiquem firmes no Senhor, que vocês considerem usar as armas espirituais para que haja um combate contra as forças espirituais que militam contra vocês. Não é contra o seu vizinho, irmão, amigo, colega, quem seja, o inimigo humano, mas eu estou chamando a atenção de vocês para um combate espiritual que vocês precisam enfrentar com as potestades do inferno, com as potestades que são contrárias ao Espírito de Deus. Claro que tem sua influência sobre governos terrenos, sobre mentes humanas, isso é notório, isso é sabido de todos nós. Mas o convite para irmos além e chegarmos à região das legiões, das artimanhas, dos artifícios malignos para destruir-nos espiritualmente. E aí eu lembro de um tempo que eu passei em algumas regiões da África e onde eu pude até colecionar algumas histórias. Eu digo colecionar porque eu as escrevia para que eu não esquecesse ao retornar para casa, contando de alguns embates, de algumas batalhas espirituais que são praticamente visíveis ali por onde eu estive e me impressionaram bastante. Coisas como um jovem que foi estudar numa das nossas escolas e voltou para casa com o intuito de anunciar a sua fé em Jesus Cristo à sua família. Só que a sua família era praticante de ritos que não estavam em comunhão com a fé daquele menino que queria falar aos seus pais a respeito do Evangelho, Jesus Cristo e uma outra maneira de adorar a Deus. Os seus pais ouviram o que o filho dizia, mas muito temerosos disseram que não poderia quebrar os pactos feitos, os rituais, não poderiam jogar fora os objetos de adoração que até então eles devotavam fé. E o menino, insistindo com a palavra e abrindo a Bíblia e apresentando Jesus que ele havia conhecido, o pai creu, a mãe creu e decidiram que então faria essa transição. Agora seriam cristãos. Tomaram todos os objetos de adoração que tinham em casa e levaram para jogar no mar. Com muito respeito, aquele pai ainda caminhando para conhecer mais do Evangelho, tinha muito respeito por aqueles objetos. Jogaram no mar e voltaram para casa. Chegando em casa, tudo o que eles levaram e jogaram no mar estava lá de volta. E o pai disse para o filho, filho, eu falei para você, eu disse, não tem como enfrentar a este poder. Nós estamos lidando com algo que é muito maior que nós. Não tem condição, filho. E eles ficaram muito amedrontados e o menino ainda corajosamente disse para o pai, pai, por favor, só mais uma vez. Vamos de novo, vamos jogar fora outra vez. O Senhor decidiu, o Senhor aceitou a Jesus, agora nós temos uma outra forma de adorar. E o pai aceitou ir jogar outra vez. Retornou para casa e os objetos estavam lá outra vez também. Agora ele fica apavorado e diz, não tem mais jeito, acabou, filho, esquece isso. E o menino, mais uma vez, consegue convencer o seu pai de jogar fora. Pela última vez, pai, por favor, o nome de Jesus é muito poderoso, ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar. Mas agora o menino fez algo diferente. Ele vai junto com o pai muito contra a vontade, com medo. Eles oram antes de lançar ao mar aqueles objetos que agora não fariam mais parte do seu sistema de adoração e de crenças porque se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles oraram antes de jogar aqueles objetos no mar. E voltando para casa, os objetos não estavam lá.
E o menino dizia: pai, eu falei para você, eu falei, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus prevaleceu e Jesus sempre há de prevalecer, ele sempre prevalece e será assim sempre, ele é soberano. Mas nós precisamos nos munir das armas espirituais. Nós precisamos tomar as armas espirituais e uma das armas espirituais é a oração, para que nós enfrentemos as potestades espirituais caídas, malignas, que intentam contra nós, nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é libertador, é confrontador, mas nós só temos esperança em Cristo Jesus, em seu poder, em sua graça, que nos liberta do pavor, do medo. Aquela família pensava que não havia liberdade para eles, que eles estavam fadados a para sempre serem adoradores naquela mesma direção, que não eram livres para escolher voltar-se para o Evangelho, que não eram livres para viver um tempo novo, uma fé renovada pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas há poder no nome de Jesus. Eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado na vida, eu não sei se você se dá conta de que nos bastidores da vida nós não vemos, não enxergamos, mas há, pela compreensão da palavra de Deus, nos bastidores, nas cortinas da vida, ali atrás tem, nas mais diversas áreas da vida, embates. E muitas vezes somos atingidos por setas, aquelas setas inflamadas, aquelas setas ferinas, venenosas, que saem em direções diversas contra nós, para nos ferir, para roubar, matar e destruir, como é dito a respeito do que é o agir de Satanás contra nós. E voltando ao texto, essa carta de Paulo aos Efésios, nós continuamos lendo porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É tenebroso, não é o mundo que vivemos. Imagine o que os meus olhos e os seus olhos não enxergam deste mundo tenebroso, do que Deus nos poupa de não enxergarmos, de que há anjos à nossa volta nos guardando, como há anjos também que nos cercam para ver se nos toma em tempos de fragilidade espiritual e nos derruba, nos faz cair e nos ferem. Nossos olhos não são abertos espiritualmente para enxergar porque Deus nos poupa de vermos tamanha luta espiritual. Quantas vezes o anjo do Senhor luta contra anjos malignos em nossa defesa? E isso é para agradecer a Deus e louvar a Deus, bendizer ao nome de Deus daquilo que nem eu mesma consigo ter total conhecimento. Mas eu creio num Deus que luta por mim, que trava uma batalha por mim, para que Satanás não tenha poder sobre mim. E eu preciso ser cooperadora do Senhor. Eu preciso me munir das armas espirituais e, como eu bem dissera agora há pouco, a oração é uma delas. Você tem orado? Eu tenho percebido muitas vezes que os cristãos não têm recorrido ao Senhor em oração como nos é dito fazer. E nós nos tornamos cristãos muito fracos, muito amedrontados, muito pesados. E muitas vezes também somos vencidos. Sim, nós muitas vezes damos legalidade, autorização a Satanás para que ele cirande a nossa vida. Sabedores de que ele ciranda em torno de nós para nos fazer cair, para nos fazer morrer espiritualmente, sobretudo. Nós não consideramos as armas espirituais, nem ao menos uma delas, que é tanto a prática do cristão, conhecida como é a oração.
Tem altar de oração, tem lugar de oração, tem tempo de oração, tem entrega à oração na sua casa, na sua vida. Tem tempo ao longo do dia de buscar ao Senhor. Disso depende nossa vitória. Especialmente quando sofremos tantos assédios espirituais. Possivelmente você não tenha parado para raciocinar ainda o quanto assédio espiritual nós sofremos. Esses pensamentos que te levam a se esquecer do cuidado de Deus, da atenção de Deus, da salvação, do socorro de Cristo, da palavra, do poder de Cristo. O assédio espiritual de Satanás te cercando para você desacreditar, para você esquecer, para você desistir, para você abandonar, para você afastar-se da vida, até que o inferno veja você perecer. Assédio espiritual, esse pensamento de morte, esse pensamento de autodestruição, esse pensamento que te faz minar as forças. Você está cansado, você está aflito, desesperado, você não tem vivido tempo de paz. Assédio espiritual, Satanás se aproveita desse tempo para fazer você desistir, descrer, abandonar a fé. Isso não vem do Espírito de Deus. Isso não vem do Espírito Santo. Pensamento de morte, pensamento de destruição, pensamento de matar ou morrer, não é natural. Isso não é natural. Nós fomos criados para a vida. Quando nós estamos sendo tentados a atentarmos contra a nossa própria vida, isso sim é, além de adoecimento mental, também um aproveitamento das hostes malignas nos assediando, como quem dizendo: tira a tua vida, acaba com tudo, desiste de tudo, não há um Deus para te amar, não há um Deus que se importe, esquece, você não é nada, não é ninguém, morre, ninguém vai lembrar de você. Assédio espiritual. Isso é Satanás mentindo aos teus ouvidos, isso é o diabo tentando você, cercando você. Sobre assédio espiritual, Jesus certa vez disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu a tua alma para cirandar. Tem muita alma sendo cirandada, tendo muita alma sendo assediada, ferida, perturbada. E em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus me orienta e eu transmito a você, clame pelo nome de Jesus Cristo. Nome contra o qual não há poder que se levante e seja vencedor. O nome de Jesus Cristo, a oração, o clamor. Eu lembro bem de um homem quando estava possuído de centenas de demônios. Aquele homem lá de Gadara, o gadareno endemoniado. Ele tomado de demônio, não conseguia verbalizar, não conseguia falar: Jesus, tenha compaixão de mim. Mas ele se prostrou e os demônios falavam por ele, mas no íntimo da alma, Jesus leu o coração daquele homem que clamava por socorro e Jesus o socorreu, o libertou. Mesmo quando você estiver sob intenso assédio, sua mente perturbada, seu desejo acabar com tudo, destruir tudo, desistir de Deus, não acreditar mais no socorro dele. Quando você pensar, só me resta lidar com essa dor, tirando a minha própria vida, não aceite. Grite no íntimo da sua alma pelo socorro do Senhor. Grite no íntimo da sua alma e se apegue nesse grito a Cristo Jesus, o Senhor. Ele tem poder. Ele tem poder. O Senhor só nos pede que nós sejamos firmes no combate, crendo em Jesus Cristo, tomando as armas espirituais, para em Cristo sermos mais que vencedores.
Satanás pode estar usando a sua depressão para assediar você. Ele está usando um ambiente familiar conturbado para pressionar você a desistir. Ele pode usar qualquer outra enfermidade, qualquer outra dor e situação para levar você para o desespero. Ele quer você desesperado, mas o Espírito Santo quer você fortalecido, quer corajoso, quer você de pé, tomando as armas espirituais e batalhando, lutando no nome de Jesus, e você não está só. E você não é quem está na linha de frente, é Jesus Cristo quem vai à frente de você. Só confia e vai. E diz, Senhor, eu estarei aqui, o que disseres, eu farei. E o Senhor tem dito, ore mais, clame mais, creia mais, se veja mais na presença de Deus todos os dias. Busque, encontre em Deus socorro e auxílio. Não desista, o nome do Senhor é vencedor. Portanto, fiquem firmes para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Permanecermos inabaláveis. O apóstolo Paulo me faz crer que é possível viver uma fé em Cristo, na rocha, confiante em sua graça e seu poder, de modo que a minha fé seja inabalável, porque quem me dá o dom da fé é aquele que não mente, não pode falhar, não é fraco, é todo poderoso, o único, o Senhor. Eu convido você a que, em nome de Jesus, você se debruce sobre a palavra e que se debruce sobre a sua dor, a sua batalha. Prostre-se diante do Senhor, clamando no nome santo de Jesus Cristo por socorro e espere socorro. Ele vai chegar. E eu acredito que Ele pode chegar agora e onde você está. Eu acredito nesta fé inabalável, ficarmos firmes, seguros, aliançados em Cristo, alicerçados em Cristo, sua palavra e sua promessa. Não deixe que Satanás assedie a tua alma para descrer e desistir. Não permita, no nome de Jesus Cristo, não permita que haja nenhuma influência satânica que se demore, que te demova de viver a experiência da paz em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar agora. Vamos buscar em Deus essa confiança, essa fé, nos utilizando do que é sagrado de Deus para nós, o mover do Espírito, no poder da oração, da entrega de um coração que decide confiar plenamente em Jesus. E eu oro, Pai nosso que está nos céus, visita-nos com sua graça e o seu poder, visita-nos com teu Santo Espírito, visita-nos, meu Deus, e socorre-nos nas nossas aflições. Mas, em nome de Jesus, sobretudo eu te peço, quebra toda seta venenosa que veio em nossa direção para nos ferir, para nos fazer cair, para nos desistir. Quebra as influências satânicas, quebra as influências malignas, destrói a força das potestades malignas e nos dá o poder do Espírito Santo, para que em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores.